familiar, porque nós que somos salvos em Cristo, nós entendemos que a ceia ela representa o corpo e o sangue de Cristo. Agora, quando é algo familiar, uma confraternização, porque a Bíblia não vai relatar se Jesus nasceu dia 25 de dezembro ou não. Nós sabemos que no 6º mês, a Bíblia fala que o anjo Gabriel visitou Maria, e tendo José se desposado de Maria, o anjo Gabriel disse a Maria que ela foi ter achado graças aos olhos de Deus. Uma mulher pura, uma mulher que nunca tinha se deitado com varão, uma mulher que nunca tinha se relacionado. Então o anjo Gabriel, ele pegou e foi enviado por Deus para poder fazer a promessa a Maria. Falou: Maria, cheia da graça, o Senhor é convosco, o Senhor é contigo. Quando falou, porque a promessa iria se cumprir, porque lá quando nós olhamos lá para trás, no livro de Isaías, do capítulo 9, do verso 6, se não me falha a memória, vai dizer que uma virgem conceberia um filho, daria luz a um filho, e o seu nome se chamaria Emanuel, onde que quando nós abrimos parênteses, nós podemos ver Emanuel, que se representa Deus conosco. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e o seu governo não terá fim. Ele se assentaria sobre o trono de Davi, e o seu governo nunca mais teria fim. Então, meus irmãos, quando nós olhamos o Novo Testamento, tanto os evangelistas, o evangelho sinótico, chamado de evangelista Mateus, Marcos, Lucas, João, sabemos, meus irmãos, que esses evangelistas, eles anunciaram na Bíblia Sagrada o aparecimento de João Gabriel a Maria. Então ela foi escolhida por Deus para conceber Jesus Cristo. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Maria, ela recebeu essa promessa do anjo Gabriel, ela falou: como eu, uma mulher, sendo não ainda conhecendo o varão, posso ter um filho? E o Espírito Santo, o Gabriel, ele falou para Maria: Maria, descerá o Espírito Santo sobre ti e te cobrirá com a tua sombra. E no mesmo tempo, Raquel não é Isabel, ela dará luz a um filho, não é sendo estéril, porque para Deus nada é impossível. Às vezes você olha para o que você está passando aí, às vezes essa luta, essas afrontas do diabo sobre tua vida, e você fala: não vou suportar. E muitas vezes, já tenho dito também, que muitas vezes eu não iria suportar, porque a cruz que nós carregamos é muito grande. Então a Bíblia fala que no 6º mês, Gabriel foi até Maria e fez essa promessa. Nós podemos ver, meus irmãos, que Maria sendo estéril, que Maria sendo virgem e a Isabel sendo estéril, Deus, ele fez o impossível acontecer. Como uma mulher, não se relacionando com o homem através de uma relação sexual, poderia conceber um filho. A Bíblia fala que desceu a virtude do Espírito Santo sobre Maria. A virtude desceu e a sombra tampou ela. Agora, por quê? Salmos 91, os salmistas, nós não sabemos se foi Moisés ou Davi, mas há uma forte evidência que esteja sido Moisés que escreveu os Salmos 91. Vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então Maria, ela habitou no esconderijo do Altíssimo, descansou na sombra e recebeu a promessa. Porque, meus irmãos, se nós pegarmos os Salmos 91, nós vamos ver como uma profecia sobre a vinda do Messias sobre a terra. A Bíblia fala que, nascendo, os magos do Oriente, eles olharam a estrela brilhando de manhã, aonde o profeta Isaías tinha profetizado que a estrela da manhã brilharia, algo assim que eu não estou muito lembrado. E a Bíblia fala que o anjo Gabriel foi até aqueles magos e disseram: aquele que é prometido de Deus, um menino chamado Jesus, ele nasceu, ele está em Belém. A Bíblia fala, meus irmãos, que aqueles magos foram lá, se prostraram diante daquela criança, e ali, meus irmãos, ofereceram incenso, ofereceram mirras para Jesus Cristo. Mas a intenção de Jesus vindo não foi apenas para dar a prosperidade, para dar casa, para dar carro, mas para dar a salvação. Então, meus irmãos, a promessa se cumpriu porque era necessário Jesus Cristo vir na terra para morrer pelos nossos pecados, para nós ser salvos da condenação. Se lembra lá no livro de Números, quando a Bíblia fala que quando Moisés ele estava no deserto, o povo pecou contra Deus, dizendo que sentia falta das coisas do Egito, dos manjares, do pepino, dos alhos do Egito. Eles blasfemaram contra Deus, porque chamaram o maná de vil.
O que é vil? Algo nojento. Aquilo que Deus estava dando para o povo estava vendo como algo nojento. Então, eu não quero mais isso. Eu sinto falta das coisas do Egito. A Bíblia fala então que Deus, ele enviou serpentes abrasadores sobre o deserto. E ali muitos de Israel, eles foram picados por aquela serpente. Muitos pereceram. Foi daí que eles reconheceram os seus pecados, dizendo: Moisés, pecamos contra Deus e contra ti. Ore a Deus por nós para nos livrar dessa serpente. Então a Bíblia fala que Moisés orou a Deus e Deus falou para Moisés: Moisés, pegue uma estaca, faça uma serpente de bronze e levante no deserto. E todos aqueles que olharem para a serpente será curado. A Bíblia fala que Moisés levantou e o povo de Israel, todos aqueles que olharam para a serpente, seria curado. E foram curados. Assim como o livro de João, do capítulo 3, verso 17 ao 19, ou 16 ao 19, que vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é crer? É você confiar, é você suportar, é você, no meio da provação, no meio da batalha, desafiar as muralhas que o diabo ele vem botando na tua frente. Nós podemos saber, meus irmãos, que o Velho Testamento ele não serve para aplicar doutrina, mas ele serve para nós termos como exemplo. Por exemplo, Josué confrontou as muralhas de Jericó. Muitos pregam a muralha de impedimento, as muralhas das barreiras, mas sim, o que acontece no contexto, que nós pegamos a muralha de Jericó, nós vamos entender que quando nós conhecemos a Cristo como Salvador, as barreiras, as maldades, as impiedades caem por terra na nossa vida. E o que acontece? Quando Deus ele fala: Josué, vai e mate todos os cananeus da terra de Canaã, e não pegue nada impuro de Jericó. E o que acontece, meus irmãos? Que aqueles que eles mataram vai representar as legiões de demônios que outrora, quando a gente não era cristão, fazia a gente beber, fazia a gente fumar, fazia a gente se prostituir, fazia a gente cometer adultério, atos de fornicação e outros mais. Então, meus irmãos, nós agora estamos confrontando esses inimigos para conquistar a terra da promessa, que é a terra onde Jesus Cristo separou para nós. Então, meus irmãos, entenda que o reino dos céus, que o reino de Deus, ele tem que ser conquistado à força. Porque desde o João Batista tem pregado força para entrar no reino dos céus. Então, meus irmãos, seja sempre o menor de todos. Vocês estão comemorando algo que não sabem se realmente é ou não é. Porque, meus irmãos, se nós pegarmos o tempo bíblico, nós não sabemos o que o calendário judaico vai dizer. Mas só que é uma confraternização familiar. Então, meus irmãos, eu quero que vocês peguem essa palavra, que no meio da luta vai vir 2021 aí. Se eu falar que vai ser um ano de prosperidade, um ano de facilidade, não vai ser ano de dificuldade mais ainda. Porque é necessário a palavra de Deus se cumprir para o nosso Rei Jesus voltar. O Rei está voltando e precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados. Então, meus irmãos, Jesus Cristo ele veio para isso, para nos livrar de todo mal. A Bíblia fala, meus irmãos, que o diabo veio pecando desde o princípio. O que é princípio? Não é quando a terra foi formada, não é quando Deus fez o Éden, não é quando Deus ele criou o globo, mas sim lá em cima do céu, quando o querubim chamado Lúcifer se rebelou contra Deus, e foi o primeiro pecado que ele tinha cometido. Então ele foi lançado por terra e ali, meus irmãos, recebeu a condenação eterna. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, Deus ele não permite rebeldia, ele não permite abominação, ele não permite idolatria, ele não permite nada disso. O reino dos céus é santidade, o reino dos céus é puro, porque Jesus Cristo é puro, ele é asmo, como os pães asmos, e nós temos que ser semelhante a ele. Nós como carne sofremos, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Elas nunca vão se entender, meus irmãos. Então, fique sempre no Espírito, para que a graça do Senhor Jesus esteja na sua família nesse 2021 que irá de vir. Então esse é meu Natal para vocês, para entender que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será sempre e eternamente. Então, meus irmãos, guarde essa palavra, pregue no seu coração. Você que é afastado de Deus, você que saiu da igreja por causa das lutas, volte enquanto é tempo, que está se cumprindo a palavra de Deus. Porque quando o arrebatamento acontecer da igreja do Senhor,
não terá mais salvação. Então se arrependa enquanto é tempo, porque Jesus Cristo, Ele quer, irmão, te salvar. Ele quer, irmão, te dar salvação e o nome dele ser glorificado. Então, meus irmãos, eu creio que vocês vão guardar a palavra de Deus no teu coração. Não é Mateus que convence você, não é o pastor que convence você, não é o evangelista que convence você, não é o presbítero, não é o diácono, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, meus irmãos, que vocês venham pegar essa palavra e guardar no teu coração. Se entregue para Deus enquanto é tempo, porque esse mundo, acabou, meus irmãos. Só tem destruição, só tem morte, pessoas perdendo seus entes queridos. Agora vai vir uma vacina aí que a gente não sabe se vai dar certo, que vai ser obrigatória e nem foi comprovado pela Anvisa. Então, meus irmãos, é tudo uma preparação para o anticristo na terra, sendo que ele já está, ele está ocultado, porque o Espírito Santo de Deus ainda está na terra. O que a Bíblia fala, meus irmãos? O que a Bíblia vai dizer? Que há um ainda que retém, segura ele até ser retirado. E quando este um for retirado, vai ser retirado toda a igreja e vai receber um encontro nos ares com o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que vocês venham guardar a mensagem de Deus no teu coração. Eu passo por luta, eu já falei muitas coisas que eu não vigiei nada, mas eu creio que o Jesus Cristo que me guarda, Ele me protege de todo mal, meus irmãos. Então, irmão, que Deus abençoe o seu Natal, que Deus abençoe o seu Ano Novo, que Deus te guarde, que Deus te livre, que a graça e a misericórdia de Deus sobre tua vida venha a ser abundante. Cuidado, meus irmãos, com as coisas do diabo, porque o que nós estamos passando hoje foi por uma blasfêmia que fizeram num desfile de carnaval, o diabo vencendo Jesus. Então Jesus entregou a gente para os nossos bel prazer, entregou para as nossas compaixões. Entendeu, meus irmãos? Então é isso. Jesus Cristo se calou por um tempo para provar que sem Ele a terra não é nada. Sem Ele a terra é perdida. Sem Ele a terra é lama, é lodo. Nós somos feitos de barro, de terra. Quando nós fomos para a sepultura, nós vamos ser o ser que mais fede depois de morto. Mas o Espírito que está dentro de nós, para onde irá? Para o tormento eterno ou para a vida eterna? Você vai decidir. Você não pode tomar 2 tipos de água de uma só fonte, ou ela doce ou ela salgada. Então, meus irmãos, escolha o caminho estreito, esqueça o caminho largo, para que vocês venham ter um encontro com Jesus Cristo e o nome dele ser glorificado através da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Tá bom, Luan. Deus abençoe sua vida. Saudade de você, primo. Que Deus te abençoe. Mande um abraço aí para a família aí, e eu creio que Deus vai abençoar. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, deixa Deus trabalhar na tua vida. Ore pela minha vida também, porque tem poucos jovens que hoje estão fazendo a obra de Deus com sinceridade. Querem cantar, querem louvar, querem fazer isso, querem fazer aquilo, mas não querem ter compromisso com a obra de Deus. Então, aqueles que Deus levanta para prosseguir, para render os anciãos que já estão cansados. Então, irmãos, ore por nós, porque não é igreja preta, não é luzes, não é flash de luz que vai fazer os jovens se converter, mas sim o Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, amém? A paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, Luan. Deus abençoe e fica na paz, amém? Deus abençoe.